Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e gostaria de tratar de um assunto que eu acho que não é bem tratado pela mídia, particularmente pelos jornalistas da Globo Lixo, principalmente a Globo News, aquele time de jornalistas que aparece ali, que realmente não tem competência nenhuma como jornalista e precisam de aprender certas coisas, porque não é só chegar lá e fazer intriga política, tem que mostrar capacidade de entender o que ele está falando, o que se está falando. Como chega, por exemplo, um Paulo Guedes, ministro da Economia, eles não conseguem fazer uma pergunta. Se não puxarem para a intriga, eles não sabem como fazer a pergunta, como Gerson Camarote. Gerson Camarote, acho que foi o Zuma falando do governo dele, etc. Ele entra com pergunta para fazer uma intriga com o Bolsonaro. Ainda bem que Zuma não foi no passo dele, e muitos outros não vão. Mas é uma vergonha o que essa Globo faz. Agora mesmo, está aí a Renata Vasconcelos contando os palavrões do Bolsonaro. Quantos palavrões o Bolsonaro citou na reunião dele lá particular? Né? Logo a Globo que faz novela com todo tipo de sacanagem, inclusive com a Fernanda Montenegro. No papel aí numa novela onde ela é avó, ela aceita que a neta dela vá para o puteiro, porque lá ela se sente feliz e gosta daquilo. Isso é o exemplo que ela está dando para a sociedade brasileira. E agora vem Renata Vasconcelos contar os palavrões do Bolsonaro. Não dá para entender, não é mesmo? Então, eu inicialmente achava que toda essa coisa da Globo, inclusive citar somente os números absolutos das mortes do Covid, era uma coisa dirigida para poder aterrorizar o público e mostrar que o Brasil estava mal. Porque é lógico, se o Brasil é um país, um dos mais populosos países do mundo, é claro que a tendência dele é mostrar uma quantidade de pessoas que morrem de Covid muito grande, né? Comparado com os países pequenos, como França, como Itália, etc., pequenos em termos de população que eu estou falando. Tá certo? E aí, eu pensava que era só isso, mas não, eu entendi perfeitamente. Eles não sabem o que significa os números que eles estão falando. É burrice mesmo. Não é questão ideológica só. É a questão ideológica junto com a incapacidade mental, com a má formação profissionalista que eles têm, jornalística que eles têm. E a gente percebe a todo instante isso, que é um nível muito baixo, o nível de jornalistas da Globo Lixo. Bom, primeira coisa, a gente deve esclarecer aqui que eu vou falar de números, tá certo? Os números absolutos. Números absolutos são usados para séries históricas. Por exemplo, eu quero analisar o PIB do Brasil. Eu pego esse número aqui, exatamente, foi chutado de qualquer maneira, porque é só para mostrar a ideia. Eu boto lá, PIB do Brasil em 2015, 235, em 2016, 240 e assim por diante. São os números absolutos. E aí, eles servem para isso. Quando, porém, eu quero fazer comparação entre o Brasil ou empresas, etc., eu tenho que mudar os números. Eu vou usar os números relativos. Tá certo? Vou usar para poder mostrar, ou vou mostrar em percentuais, que aí eu nivelo a base de cada um e posso determinar perfeitamente quem ganhou mais ou ganhou menos, ou quem perdeu mais ou ganhou menos, etc. Tal. Por exemplo, vamos aqui, ó, um investimento de A, uma pessoa, de 1.000 rendeu 800 no ano. O ROI dele, ou Return on Investment, foi 80%.
O investidor B colocou 10 mil e teve um ROI de 60%, ou seja, no ano ele ganhou 6 mil. Olha, se eu comparar esses 6 mil com 800 daqui, o investimento B é muito mais rentável, porque tem 6 mil e o outro teve 800. Mas quando nós queremos captar a rentabilidade, fazer a comparação entre os dois e medir a eficiência da aplicação, nós aí temos que partir para o número relativo. Tá certo? Então, se nós olharmos aqui, o rendimento de A foi de 80%. 80%. Tá certo? E o rendimento de B foi de 60%. O que significa isso? Significa que A foi muito melhor investidor. Aplicou e ganhou 80% do seu capital. E B, que tinha um capital muito grande, aplicou e ganhou 60%. Lógico. Mas também, se nós olharmos para o futuro, nós vamos ver o seguinte. Eu poderia calcular, mas não é necessário agora. Esse investidor A, aplicando assim vários anos, vai passar pelo investidor B. Vai ser mais rico do que o investidor B, vai ter um capital maior do que o investidor B. Por quê? Porque ele está ganhando. Ele está aplicando com mais rentabilidade. Se eu fosse colocar só os números absolutos, ele ganhou 800 e o B ganhou 6 mil. Claro que 6 mil é muito melhor, né? Mas quando você quer medir a eficiência, o rendimento relativo de cada investimento que você fez, você tem que aplicar um percentual. Porque o percentual você está pegando, dividindo aquele investimento ali em vários lotes de 100. E está até pegando de baixo os 10 mil em vários lotes de 100. Então você mede o de 100 e vai encontrar a rentabilidade percentual, que no caso ali é 80% no A e B é 60%. Então, obviamente, B é muito mais lucrativo. Vamos passar então para a Covid. Teve aqui uma pesquisa que saiu já há algum tempo, né, que colocou aí. O que fez esse analista? Ele juntou os vários países que, ao somarem o seu número de habitantes, equivalia ao número de habitantes do Brasil. Aí sim, o denominador é comum. Eu tenho 205, o Brasil tem 209 e o total de habitantes 205, aproximadamente a mesma coisa. Aí eu posso comparar e vejo que mortes por Covid, nesses França, Itália, Bélgica e Reino Unido juntos, são 106 mil naquela época ali. E o Brasil tinha 16 mil. Absurdo. O Brasil está numa situação muito melhor do que esses 5 países juntos. Tá certo? Isso você viu em números absolutos. Agora, só para mostrar a diferença entre número absoluto e número relativo, vamos ver aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão sempre mostrando o Brasil com o número absoluto do Brasil e compara, por exemplo, com a França. O Brasil vai ultrapassar a França. O Brasil já está em, eu acho que essa noite passada foi 23 mil. A França está com 20, nessa época aí estava com 25 mil votos. Eu não posso comparar diretamente o Brasil, que está aqui com 8, com esse pessoal todo. Não posso. Porque falta considerar o número de habitantes em cada país. Vamos ver aqui, primeiro, para tirar Brasil, para não ficar politicamente pensando isso, vamos olhar aqui. Se nós olharmos a Bélgica, tem 8.339. Então a Bélgica era muito melhor do que a Espanha, que tinha 25 mil, do que a Itália, que tinha 29 mil, do que o Reino Unido, que tinha 30 mil, do que a França, que tinha 25 mil. A Bélgica era o país mais eficiente, será? Não, se nós formos medir relativamente, através da relatividade dos números, e compararmos e considerarmos
que a Bélgica tem 11 milhões e que os outros países têm os seus milhões de habitantes, considerarmos isso, nós vamos chegar ao seguinte: a Bélgica é o pior país dessa turma que está aí. Veja que diferença, presta atenção. A Bélgica, que era o melhor, 8.339, né? Porque tinha menos, em termos absolutos. A Espanha tinha 25, 29. Olha o que acontece. Inverte a posição. A Bélgica passa a ser o pior país, com 758 mortes por habitante. Milhões de habitantes. A Espanha, 550 mortes por milhões de habitantes. E assim por diante. Olha o Brasil onde é que está, em 37. Você pode até me dizer, olha, mas isso foi atrás. Foi. O Brasil ontem à noite, que eu vi, estava com 23 mil mortes. Se o Brasil saiu de 8 para 23, os países também subiram. Não subiram na mesma velocidade que o Brasil. O Brasil começou a contar tarde, etc. Tal, e está continuando a contar. Mas quando você vai olhar mortes por milhões, que aí é onde se mede a eficiência do país em relação às mortes. Quem matou mais foi a Bélgica. Matou por milhões de habitantes foi a Bélgica. Com 8.339, ela chega a 758 mil mortes por milhões de habitantes. Os Estados Unidos, que tinha 73 mil mortes, passou, quando considera a população dos Estados Unidos 330, 223 mortes. Olha a diferença que isso faz. Então, meus amigos, o que esses caras estão fazendo na televisão é de uma burrice total, principalmente a Globo Lixo, né? E o canal Globo News. Se você pegar aquela turminha ali da Globo News, não tem um que sabe explicar isso para você. Não é só falta de competência, é falta de competência com ideologia também. Quer derrubar o Bolsonaro de qualquer maneira. Eles têm um horror ao Bolsonaro. Se vocês olharem bem, aquela Cristiana, esqueci o nome dela, Cristiana, isso aqui, aquela morena, né? Aquela mulher parece um canhão. Quando está falando alguma coisa, ela fica de uma maneira, parece que alguém está botando bucha ali por trás para ela explodir. Cristina Lobo. Ela parece um canhão. Então alguém por trás está botando bucha nela para explodir. Ela fica ali louca para explodir. E o pior é que ela não consegue explodir, porque ela não tem um discurso acelerado. Ela embola muito, ela complica muito o que ela quer dizer. Assim como aquela Vogel, não sei quantos anos aquela mulher tem de televisão, e parece um roquete subindo na ladeira, e embola todas as palavras, fica engolindo palavras. É um desastre. Quando ela faz aquele quadro que tem ela e convida mais duas pessoas, é um desastre, porque ela se mete na discussão, se mete na hora que o entrevistador está falando e faz uma confusão geral. Eu não sei nem como a Globo Lixo tem uma jornalista como aquela. Eu acho que deu para explicar bem. Olha, basta vocês olharem para a Bélgica aí. Se os números absolutos valessem alguma coisa, porra, a Bélgica, o país que melhor se deu em relação a Covid-19. E, no entanto, aí você olha, por quê? Porque em números absolutos morreram 8.339 pessoas lá. Só que eles tinham uma população de 11 milhões. Isso dá 758 mil mortes por milhões. Tá certo? Então, veja só. O Brasil tem 8.022. Quando considera a população de 210 milhões, tem 37 mortes por milhões. Os Estados Unidos, que tem 330 milhões de habitantes, morreram lá 73.769 nessa época aí, e tem 223 milhões, 223 mortes por milhões. Então, meus amigos,
quando vierem números absolutos falando que o Brasil passou não sei quem, elas perguntam para a pessoa relativamente, por habitante, como é que está o placar. Vocês vão ver que é grande a diferença do Brasil. Olha só, o Brasil, eu acho que está em 23 à noite, ou 23, sei lá, ou 28, alguma coisa assim. Mas se você considerar hoje, porque ontem, né? Se o Brasil tivesse 28 ou 30, seria 30% disso aqui, ó. Dos outros países juntos. Mas o Brasil está em muito melhor situação do que esse pessoal todo. É claro que o Brasil vai continuar ainda por algum tempo. E eles estão diminuindo lá. Né? Mas vai chegar sinal, vai chegar o resultado. E o resultado eu acho que o do Brasil vai ser muito melhor do que muitos desses caras aí, do que Espanha, do que Itália, do que Estados Unidos, França. O Brasil vai ficar numa boa posição entre os países que melhor trataram ou se deram bem com a Covid-19. Não aceite mais ouvir esses jornalistas da Globo Lixo falarem sobre número de mortes em valor absoluto e comparando esse valor em número absoluto do Brasil com a Bélgica. Só que o Brasil tem 210 milhões, a Bélgica tem 11 milhões. Comparar o Brasil com a Itália, o Brasil tem 210 milhões, a Itália tem 60. Não pode haver essa comparação. Números absolutos você pode usar em séries históricas. Quando houver comparação, tem que ser números relativos, porque só assim você mede a competência. Ou o desempenho da empresa, a competência do investidor, etc. Tudo é em números relativos, porque eu estou comparando coisas. Tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado. Eu espero que de agora em diante, toda vez que um jornalista desse falar em números absolutos, esqueça, desliga e parte para ver um outro show qualquer. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Vamos apagar aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima.